E aí, galera, vocês estão vivos? Depois de 2020 sem saúde mental para gravar vídeo pro meu canal no YouTube, eu voltei. E agora no YouTube, no Instagram, no Facebook, você escolhe aí qual a plataforma que é melhor pra ti, beleza? Eu achei que esse 2020 seria um ano diferente, maravilhoso. O Corinthians meteu 5-0 e depois veio o Palmeiras e... Pois é. Bom, o assunto de hoje é um assunto super que tá banalizando as redes sociais, os grupos de Facebook, WhatsApp, de família e tal. O porquê que o indígena eles possuem prioridade na vacinação no Brasil. Então preste atenção, entenda o porquê que existe uma razão deles serem prioridade. Não é porque eles são melhores do que a gente e nem piores também, porque existe uma razão. 3 coisas. Primeiro genética, depois eu tenho cultura e depois eu tenho a história também, tá? Geneticamente então eles são melhores, piores do que a gente? Não, cara, não existe isso geneticamente. A gente pode dizer que uma população, ela tem uma maior variabilidade genética do que outra. E isso é bom, né? E no caso da nossa população brasileira, a gente tem uma variabilidade genética muito grande. O que isso quer dizer didaticamente, né? Que houve uma mistura, a gente é muito diverso, assim, uma miscigenação. O alemão veio pra cá e casou com o italiano, que o italiano casou com o judeu, e casou com o africano, e casou com o baiano, e foi casando, e fez essa mistureba toda. Assim. O Brasil tem muita diversidade. E isso é muito bom em algumas questões de doenças, por exemplo. Porque como a gente não é muito parecido geneticamente, então se uma doença pegar em uma pessoa, a probabilidade de ela ter os mesmos resultados, os mesmos efeitos colaterais em outra, também é diferente. Então essa diversidade aí é boa por essa questão, tá? No caso dos indígenas, e não só os indígenas, mas as populações tradicionais em si, isoladas, como as tribos africanas, as asiáticas, né, os esquimós, as ilhas também, acontece que não houve essa bagunça toda aí, acabou que os cruzamentos ali, a reprodução, ficaram entre si, né? Então, um primo de 2º grau casou com a prima de 4º grau e de 6º grau e acabou que fica tudo a mesma família, assim. Para ficar bem prático, a etnia, o povo indígena Suruí e o povo indígena Cinta Larga, eles vivem em povos diferentes. Você que não é de Rondônia, são povos aqui de Rondônia que vivem em territórios diferentes, mas próximos, que são povos diferentes, mas que são praticamente da mesma família ali, entendeu? Porque o cruzamento ali entre eles sempre foi muito claro, assim, sempre teve esse cruzamento, assim, sabe? Então, são como se fosse a mesma família. Então, uma população com menor variabilidade genética, o que acontece? Se uma doença é muito grave em uma pessoa, dessa população, a probabilidade dessa doença ser muito grave também, uma pessoa dessa mesma população, é muito grande. Um exemplo muito prático, assim, por exemplo, a minha família teve 4 casos de câncer na família. Qual que é a probabilidade de eu ter câncer? Muito alta, entendeu? Porque eu sou da mesma família. Então, por isso que essa prioridade é muito, tem racionalidade nisso, porque se uma doença grave acomete um, vai acometer em todas. Então a gente tem aí alguns números, por exemplo, que a pandemia tem a mortalidade 16% maior do que nas pessoas, na população geral, entendeu? Então os indígenas estão sofrendo com isso, né? Então essa questão aí é muito boa. A outra questão é o isolamento. Populações que foram isoladas por muito tempo, né? Que mesmo que tiveram contato aí nos anos 40, 50, elas não tiveram muita exposição a doenças, sejam elas bacterianas, sejam elas através de vírus. Então, se elas não tiveram essa exposição, significa que elas não têm anticorpos para essas doenças, igual a gente tem. Então, foi o que aconteceu. Quando houve contato com dos brancos com os indígenas, uma gripe que para nós era moleza, a gente tratava com chá de limão, para eles dizimou populações, então matou todo mundo, porque eles não tinham preparo, o corpo não tinha anticorpos para lidar com esses problemas. Então isso é muito sério, gente. Então essa questão assim é uma questão de saúde pública mesmo, por isso que todo indígena precisa da vacinação. A segunda questão é o fato histórico. Para que serve a história, cara, ao meu ver? Ao meu ver, assim, a razão de existir história, a gente olhar para o nosso passado, é a gente olhar para ele, ver as cagadas que a gente fez e não cometer de novo. Então se a gente sabe que a gente cometeu essas cagadas com a população indígena, que a gente expôs eles a doenças e dizimaram etnias inteiras aí, uma população indígena que era de mais de 8 milhões, 10 milhões, reduziu para 800 mil. Então, imagine isso, a gente sabe que a gente fez essas cagadas com os povos isolados, os povos tradicionais. A gente vai cometer de novo. Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado maior com eles, as vacinas precisam ser prioridade para eles, entendeu? Porque a população deles é menor, é reduzida, então a gente precisa cuidar deles, tá? A gente precisa cuidar deles também, porque eu costumo dizer que esse é outro fator, que é o fator cultural. Quando a gente perde um indígena ancião, por exemplo, é como se a humanidade estivesse perdendo um museu. Por quê? Cara, são os anciões indígenas também que são os responsáveis, cara, por transmitir toda a bagagem cultural para os descendentes que vão vir depois. É os anciões que pegam as crianças, né, e vão explicar para eles o porquê do artesanato, o porquê que eles dançavam, o porquê que aquela erva cura tal doença, sabe? Por que caçar, como caçar. Então, quando a gente perde esse laço ali de histórico, velho, isso
e cultural, é uma perca gigantesca, cara, porque é como se o povo brasileiro não tivesse, imagina o povo brasileiro não tendo isso, a sua história gravadas em livros, a gente não soubesse na nossa história e só tinham pessoas que contassem isso pra gente, entendeu? É o que acontece com eles. Nem todas as etnias, que são mais de 250 no Brasil, possuem os livros contando as histórias. Olha, a gente veio de tal povo e tal. Então as histórias estão nas pessoas, a cultura está nas pessoas, então por isso que eles precisam ser preservados, gente. Então são esses argumentos que colocam os indígenas como prioridade. Ser prioridade na questão de vacinação não é porque eles são melhores, não é porque eles são piores, é porque eles são prioridade na questão de saúde pública. Se uma pessoa tem diabetes, ele tem mais predisposição a ter essa doença e morrer, acontece com os indígenas também. A gente vai esperar, pagar para ver o que vai acontecer, entendeu? Então eles precisam dessa questão, tá, gente? A gente tem visto também alguns comentários muito nojentos, no sentido, índio não é mais índio não, índio tem Hilux, índio tem iPhone e tal. Gente, o índio ter iPhone, o índio ter uma Hilux não significa que ele é índio, cara, ele não é o homem das cavernas, sabe? Quando a gente fala isso para um indígena, é a mesma coisa que a gente dizer para um gaúcho, por exemplo, você não pode tomar o seu chimarrão, você não pode usar essas roupas, as botas, as calças, porque você usa o seu celular, cara, você perdeu, você não é mais gaúcho não, sabe? Toda pessoa, todo ser humano tem direito a ter acesso à tecnologia, a conforto, e isso não vai perder a cultura da pessoa. Não é porque você não sabe mais qual é a sua cultura, você perdeu sua cultura, você não sabe mais o histórico do seu povo, como que eram os seus costumes, de onde você veio, que todo ser humano, ele precisa disso, ele precisa perder também. Então a gente está vivendo tempos muito difíceis aí, que a gente precisa, cara, colocar a mão na consciência realmente e saber que esse preconceito e esse discurso de ódio contra as populações indígenas é muito grave. E é crime também, tá? Se você não sabe, é crime, cara. E se você não tem coragem aí de denunciar alguém porque falou merda de um indígena, tira o print, cara, manda o link pra mim que eu denuncio, velho. Eu faço muito prazer, eu faço isso com muito prazer. Porque a gente precisa entender, cara, que não é assim. Nosso Brasil ele não pode ser dominado por pessoas que não sabem o que falam, e espero poder ter esclarecido um pouco pra vocês e que fique bem claro pra vocês. Fechou? Compartilhe esses vídeos aí então nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Eu sei que vai gerar muita polêmica aí. E a intenção é essa mesmo, gente. É pra gente falar, entender, porque a gente só consegue disseminar isso que está acontecendo no Brasil através de conhecimento. A gente precisa entender o que a gente fala, realmente. Não é porque eu acho que não sei o que, não. Não tem que achar nada, não. Tem conhecimento, tem gente que publica as coisas por isso e explica as coisas por isso. Se vocês quiserem as fontes e de onde eu tirei isso, mandam um oi pra mim. Valeu? Até mais. Falou.